Então, ó, todo mundo animadíssimo, cheio de energia positiva, porque sexta-feira, gente, quem estuda sexta-feira tá mais perto da posse. Vamos falar a verdade. E quem trabalha sexta-feira animado tá mais perto do céu, né? Tá mais perto de ter uma piscina, tá mais perto de ter uma banheira. Então, na verdade, é isso que acontece. Tem direito a tomar um drink de R$ 30 no fim de semana, né? Uns drinks então meio caros. Então é isso que a gente tem que pensar. Então, se você está aí, sexta-feira, se dedicando ao seu projeto de vida, pode ter certeza de que ele vai chegar mais rápido, né? Então, nós vamos estudar morfologia, como cai, o objetivo da nossa aula, pensando em diversas organizadoras que cobram esse conteúdo. Aí já não é um conteúdo que cai em todas as bancas, vou explicar assim um pouco acerca disso também. Pensando em diversas organizadoras, a gente sabe que é uma matéria importante, mas verbo e pronome são, obviamente, as matérias mais importantes deste conteúdo, e aí a gente vê listas separadas desses conteúdos exatamente porque eles possuem uma relevância maior, beleza? Então, a gente vai em como cai morfologia, um geralzão, só para a gente entender. Nós já sabemos que a morfologia, gente, ela compreende formação de palavras, né? E ela compreende também as classes de palavras. Quando a gente pensa em classes, geralmente a gente vai ter emprego, né? Vou cobrar o emprego de pronome, emprego de verbo, e a gente vai ter também questões relacionadas às flexões das palavras. Flexão de gênero, flexão de grau, flexão de número. Então, a depender aí da sua organizadora, a gente vai ter realidades muito distintas. Olha aqui, vamos pensar. Por exemplo, a FGV, que é uma banca extremamente peculiar e mais focada em interpretação de texto, ela gosta de cobrar flexão de grau do adjetivo e flexão de grau do substantivo, que é um conteúdo que poucas bancas cobram. A IDECAM, por exemplo, cobra às vezes flexão de grau. Então, a depender da banca, a gente vai ter, vamos dizer assim, hábitos bem peculiares. Flexão de grau, geralmente IDECAM e FGV. Bom, as demais organizadoras vão sempre cobrar esse conteúdo de morfologia, mas elas vão ter o foco ali em pronome, verbo, conectores, né, conjunções, preposições. Então, geralmente, a gente vai trabalhar com esses conteúdos que são mais regulares em todas as bancas. Mas nós vamos ver tudo no nosso curso, flexão de grau, substantivo, flexão de grau, adjetivo, sabendo que isso também é importante para você, porque se você for fazer uma questão, né, uma prova da FGV, vai precisar de uma questão. Na prova para professor do IF Amazonas, por exemplo, da IDECAM, caiu uma questão de flexão de adjetivo. Então, a gente tem que pensar que todos esses conteúdos são importantes, tá? Bom, formação de palavras depende do edital. Não é todo edital que traz esse aspecto de formação de palavras. Então, formação de palavras não é um dos assuntos mais cobrados em concurso, tá? Então, formação de palavras, a gente vai colocar aqui, ó, depende do edital. Mesmo quando está no edital, é um assunto que tem menos chances de cair, mas obviamente precisa ser estudado, beleza? Bom, no caso das classes de palavras, nós temos 10, ó, substantivos, adjetivos, depois a gente vai ver isso separadamente, né? Advérbio, verbo, pronome, numeral, preposição, conjunção, artigo, interjeição. Por exemplo, interjeição, a chance de cair muito pequena. Bom, o que cai mais, né? Quando a gente pensa aqui em todas as bancas. Pronome e verbo, todas as bancas cobram. Até mesmo uma banca que é mais focada em interpretação de texto, como a FGV, ela traz questões de vozes verbais ou de emprego de pronome, tudo misturado. Então, isso aqui, todas as bancas. Conectores, todas as bancas, conjunções, uso de preposição, preposição relacional, né? Então, isso aqui também, ó, todas as bancas. E os demais conteúdos, ó, substantivo, adjetivo e advérbio, caem questões, só que, obviamente, num nível mais moderado, aqui é muito comum questão de identificação de classe. Aí o Sebrasp às vezes cobra,
a FCC menos, é mais comum em bancas menores, tá? Por exemplo, TJ Minas vai ser elaborado, né, o próximo concurso TJ Minas, por uma organizadora que é bem diferente, que é a MS Concursos. Nesta banca, quando você pega lá provas anteriores, você vai encontrar com uma certa frequência questão de feminino. Feminino de um determinado substantivo, né? Aí tem lá, basicamente, esses femininos para você trabalhar. Flexão de grau. Então, a depender da organizadora, e é lógico que você vai fazer esse refinamento posteriormente, você vai ter questões de um dado tema com mais frequência que outro. No nosso curso, como ele é um curso completo, nós vamos ver tudo. Então, nós temos que estudar tudo de substantivo, tudo de adjetivo, tudo de advérbio. A chance de uma questão de plural de composto é pequena, mas na prova do TJ São Paulo, a gente tem uma questão de plural de composto e tem uma questão de substantivo sobrecomum. Prova recente, de 2022. Então, a gente tem que ter esse olhar sempre para entender que isso pode cair na prova, tá? Então, vamos ver tudo que o nosso curso é completo e aí o importante é a gente pensar nesse cenário, beleza? Bom, e aí, para a gente começar essa conversa de uma maneira interessante, nós vamos com questões para você entender como o conteúdo é cobrado. O objetivo dessa questão aqui não é ensinar a matéria ainda, né? A gente vai ver as matérias detalhadamente nas próximas aulas. O objetivo aqui das questões é mostrar para você como esse assunto pode ser explorado de fato na sua prova, tá? Então, ó, em todas as alternativas, a palavra destacada foi formada pelo mesmo processo. Na sua cabeça, na hora que você lê o mesmo processo, você já deveria conseguir raciocinar que a questão é de formação de palavras. Deveria sim, depois de assistir às aulas, obviamente, né, gente? Vamos considerar isso lá na frente, depois que você já tiver acesso à matéria como um todo. Então, você já sabe que a questão é de formação de palavras. Aí você entende que existem dois grandes grupos na formação de palavras. A palavra pode ser formada por derivação e a palavra pode ser formada por composição. Aí a gente vai analisar a situação. Dentro de derivação eu tenho vários processos. Então eu tenho derivação prefixal, derivação sufixal, prefixal e sufixal. Parassíntese, isso tudo a gente vai estudar posteriormente. Então, parassíntese imprópria e regressiva. Então, ó, derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassíntese, derivação imprópria e regressiva. São 6 tipos. No caso da composição, eu posso ter uma composição por justaposição, quando eu não tenho perda de fonemas, né? E posso ter uma composição por aglutinação, quando ocorre perda de fonemas. Então, composição por justaposição e composição por aglutinação. Então, eu já tenho ali o que deveria abrir na minha cabeça, né, para você fazer a questão. Aí eu vou analisar as palavras. Bairros famosos, no fundo aqui a gente precisa analisar somente a palavra mesmo. Bairros famosos foram construídos em 100 redes de esgoto. Então, 50%, aí já vale até uma dica para sua redação, tá? Quase 50% dos domicílios brasileiros não dispõem de rede de esgoto, tá? Apesar do marco do saneamento, né, que é um avanço, obviamente, nós ainda temos um problema muito grande a ser resolvido na nossa sociedade no que diz respeito à coleta de esgoto. Vamos dizer assim, o estado com indicadores mais adequados em relação à coleta de esgoto é o Paraná e a melhor capital, Curitiba, beleza? Mas nós temos desafios enormes. Aproveitando aí o gancho de falar de coleta de esgoto, que se o seu tema fosse esse, você tem o Marco Civil do Saneamento, você tem um dado importante que quase metade dos domicílios brasileiros não dispõem de coleta de esgoto e você já sabe que Curitiba é a capital com o melhor indicador de saneamento básico do nosso país, beleza? Bom, bairros famosos foram construídos, vai aproveitando tudo, pega e faz uma fichinha de redação, porque esse tema é bom. Bairros famosos foram construídos sem redes de coleta de esgoto. Bom, você tem a palavra fama e o sufixo oso, que é formador de adjetivo. Então, fez famoso, isso é um sufixo. Esse S aqui, ó, é uma desinência de número.
É uma indicação de plural. Então, famoso, aqui eu tenho um sufixo, beleza? Então, se isso é um sufixo, qual que é o processo de formação que eu tenho aqui? Derivação sufixal. Beleza? Fama, substantivo, formou o adjetivo famoso. Beleza? Nos últimos anos, o Brasil viveu um momento mais favorável ao saneamento. Então, peguei aqui, ó, saneamento, isolar, isolamento, sanear, saneamento. Esse sufixo mento, ele se ajusta a verbos para formar substantivos. Então, sanear, que era o verbo, fez saneamento com o sufixo mento. Isso daqui é o substantivo. Este termo é um sufixo. Bom, se esse termo é um sufixo, eu tenho o quê? Derivação sufixal. Já sei que aqui eu tenho duas iguais. Está por toda a parte dos bairros mais nobres, as favelas mais carentes, notam-se pessoas infelizes. Infelizes, o que é que eu vou ter aqui, ó? In, que é prefixo. Eu tenho o adjetivo feliz, que forma infeliz. E esse é aqui e um S. Esse é aqui é uma vogal o quê? Temática. Eu vi alguém perguntando sobre isso. É uma vogal temática porque ela está ligando o radical à sua o quê? Desinência. Esse S que está aparecendo aqui é uma desinência de número. Feliz é o radical. E o in que está aparecendo aqui é o nosso prefixo. Bom, então qual é o processo de formação de infelizes? É derivação prefixal. Eu tenho que continuar fazendo, porque vamos supor, se na letra D eu encontrasse uma composição, seria a nossa diferente. Não, todos eram derivação e eu tenho uma prefixal e várias com derivação sufixal. Ah, então beleza, a derivação prefixal é que é diferente. Então eu preciso avaliar, quando eu peço diferente eu tenho que olhar o conjunto da obra, né? Os esforços da sociedade começam a se congregar em busca de soluções mais realistas. Real, que é o substantivo, forma, realista, que é o adjetivo, esse S que está aparecendo aqui é uma desinência de número. Ista é um sufixo, portanto, na palavra realista, eu tenho um caso de derivação sufixal. Então, ó, essa matéria não é tão explorada em concurso. Por exemplo, uma banca tipo a FCC dificilmente vai cobrar uma questão de formação de palavras. Sebrasp não costuma cobrar. VUNESP normalmente não traz nem no edital esse conteúdo de formação de palavras. Bancas menores têm um pouco mais de chance de cobrar. A FGV traz algumas questões de formação de palavras. Então, é claro, dentro da análise do seu edital, considerando a organizadora, você vai ver o peso que essa matéria tem. Estudar a matéria é importante, gente, porque a gente estuda tudo e depois a gente vai fazendo os refinamentos a partir da banca e do concurso que a gente realmente, né, for fazer. Então, no caso aqui, a resposta é a letra C de continuarei estudando. De mais é melhor do que menos. Então, se você estudar mais, você tem mais chance de acertar na prova, tá? Pode ter certeza disso. Então, aqui, uma questão de formação. Vamos para a segunda questão, que é de classificação mesmo das palavras. Considere os dois termos sublinhados. É correto afirmar que... Aqui, ó, vamos corrigir o enunciado? Gente, lembrando que é com todo carinho que a gente faz isso. Que tem-se diferentes classes das palavras na seguinte alternativa. Porque esse que é uma conjunção integrante. Como ele é uma conjunção integrante, é caso obrigatório de próclise. Ah, mas eu posso anular uma questão porque o enunciado está errado? Você não vai conseguir anular essa questão. E essa questão aqui não foi anulada, então, obviamente, não. E até porque a questão em si não tem problema, é só o enunciado que está mal redigido. Mas, como a gente está aqui para aprender, aqui, ó, o certo seria um caso de próclise obrigatória. Próclise obrigatória. Porque a conjunção integrante atrai o pronome oblíquo para perto de si. Beleza?
Essa questão aqui, inclusive, é da IDECAN, corrigiu o enunciado da questão. Fui feliz, né? Mas, enfim, continuei fazendo a prova. Aí vou lá. Cheios de fragilidade e força, de qualidades e defeitos. Fragilidade e força, qualidade e defeitos. São palavras coordenadas entre si. Aqui a mesma coisa, palavras coordenadas entre si. Por que eu estou te explicando isso? Para te explicar que o E é uma conjunção coordenativa. E nos dois casos, né, eu tenho conjunções coordenativas. Então, aqui, ó, conjunções coordenativas. Se eu quisesse me ater ao sentido, aditivas. Então, aqui não é diferente, mesma classe. Não é a minha resposta, portanto, né? Mesma classe. Com o poder, acontece o mesmo que ocorre com o tempo. Tempo, substantivo, poder, substantivo. Esse termo que acompanha o substantivo é um artigo. Então, aqui, os dois termos apresentam a mesma classe. Os dois são artigos, logo não pode ser a nossa resposta. A quem deveríamos recorrer? Em quem nos inspirar à frente do país? Complexo, né? Então, nesse caso aqui, ó, quem, pronome indefinido. Aqui também, pronome indefinido. Então, os dois termos pertencem à mesma classe. Uma questão dessa, observe que você tinha que analisar dois em cada, né? Então, é uma questão bem interessante. Hoje, nossa vida se resume a uma mera correria. Resumir-se a, isso é um pronome integrante, né? O verbo é resumir-se. Então, resumir-se a, nossa vida se resume a uma mera correria. Se a gente não cuidar. Caso a gente não cuide, esse se aqui é uma conjunção condicional. Então, como ele é uma conjunção condicional, e aqui eu tenho pronome, aqui eu tenho classes diferentes. Logo, minha resposta D de devo estudar para tomar posse no próximo concurso que eu fizer. Existem, gente, infinitas também não, né? Existem diversas classificações para o se. Vou tentar dar alguns exemplos aqui para vocês. Deixa eu pegar uma folhinha em branco aqui só para a gente dar alguns exemplos, porque acaba sendo importante aí para você pensar nos tipos de se, beleza? Bom, então olha, a gente tinha uma questão que era de classificação, nós vamos ter uma aula só de tipos de se, só para você começar a sentir aqui a nossa lógica. Eu tenho dois grandes grupos para a partícula se, beleza? Então, o que acontece? Esses dois grandes grupos aqui são conjunção. E aí, dentro de conjunção, a gente sabe que a conjunção, em regra, une orações. Mas a gente pode ter conjunções coordenativas que unem o quê? Palavras, tá? Então, isso também pode acontecer. Então, conjunção, em regra, une orações. Bom, dentro dessa lógica de conjunção, o meu se, ele pode ser assim, ó. Se houver aula, nós iremos. Eu posso ter um outro se que é assim, ó. Posso ter ainda um outro se assim, ó. Vou te dar exemplos de várias opções, porque você já vai assimilando essas questões, beleza? Então, vamos pensar em todas essas possibilidades. Vamos lá trabalhar essas possibilidades primeiro, ó. Se houver aula, nós iremos. Esse se aqui é no sentido de caso haja aula, nós iremos. Neste caso aqui, eu tenho uma conjunção condicional. Ela não disse se voltará cedo. Esse se aqui é uma conjunção integrante, ó. Quem diz, diz algo. Isso aqui é uma oração objetiva direta. Tudo isso, gente, nós vamos estudar ao longo do nosso curso. Então, você não precisa ficar ansioso. Eu só estou te mostrando assim, ó. Lá na frente, você tem que ter noção de que existem todos esses tipos de se. Depois nós vamos fazer lista só de se, enfim, vai dar tudo certo. A questão é só você entender as possibilidades. Então, esse se que está aparecendo aqui, ó, é uma conjunção integrante. Se chove, o trânsito fica ruim.
toda vez que chove, sempre que chove, isso aqui a gente chama de conjunção temporal. Existem alguns autores e algumas bancas que ignoram isso aqui e vão falar que esses conectores são, na verdade, condicionais. Então, aqui a gente tem algumas divergências, o quê? Teóricas, tá? Não que seja certo não considerar, né? Porque eles existem. Sebrasp ignora? Não. FCC ignora? Não. FGV ignora? Não. As bancas maiores, né, gente, normalmente elas têm um rigor conceitual melhor, então não vão ignorar. Mas, por exemplo, se na sua prova não tivesse a opção tempo, você colocaria condição e ia ser feliz, tá? Esses dois tipos aqui iniciais, que é conjunção integrante e conjunção condicional, todas as bancas trabalham, beleza? Bom, se chove, o trânsito fica ruim. Aqui o valor é de sempre que. Toda vez que chove. Se o homem é mau, cabe à sociedade salvá-lo de si mesmo. Então, se o homem é mau, já que ele é mau. Então, nesse caso, a gente tem uma conjunção causal. E esse aqui, o valor é de já que. Né? Como o homem é mau. Então, há autores ou bancas que ignoram esses dois tipos aqui, mas eles existem. As bancas maiores não costumam ignorar. Nossa questão ela era mais tranquila porque ela pedia só para a gente separar entre conjunção e pronome. Bom, eu tenho se pronome. Esse se pronome, ele está sempre associado a uma forma verbal. Vou colocar aqui para cima assim, ó. Então, se pronome está sempre associado a uma forma verbal. Bom, o que vai acontecer com o meu se pronome? Eu tenho várias opções. Então, vamos lá pensar aqui nas minhas opções, tá? Que aí a gente vai tendo uma noção das possibilidades. Espera-se uma vaga no concurso, né? Então, ó, te dá várias opções aqui de se pronome. Referiu-se ao rapaz, esse se aqui é parte integrante do verbo. Depois a gente vai estudar isso direitinho, mas só para você saber que é uma parte integrante. Não se via como uma pessoa velha, não via a si mesma. Então, nesse caso aqui é um pronome reflexivo, igual a si mesma. Não se cumprimentaram no dia, um ao outro. Então, aqui eu tenho um pronome recíproco. Vive-se bem em Belo Horizonte. Nesse caso aqui, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Espera-se uma vaga no concurso. Quer dizer, uma vaga no concurso é esperada. Partícula apassivadora. Acabou-se a moleza. A moleza acabou. Esse se está sobrando aqui. O que é isso aqui? Partícula expletiva ou partícula de realce. Bom, então, olha o que eu tinha de opção. Todas essas opções aqui, né? Para os tipos de si. E eu estou te mostrando isso, não é a nossa aula de si ainda, a gente não está estudando isso ainda. Mas você já vai construindo um raciocínio das possibilidades e já vai tendo exemplos. Isso já vai favorecer na sua cabeça aí para você construir um conhecimento lá na frente, né? Então, nossos tipos de si são bem variados. A questão explorou-se porque é um conteúdo, obviamente, importante. Então, aqui, ó, na questão número 2, eu tinha um si pronome. Esse daqui é uma parte integrante do verbo, tá? Para a gente pensar assim, qual que é a classificação desse? Parte integrante do verbo. Então, isso se resume a uma mera correria. E esse se aqui, ó, é uma conjunção condicional, beleza? Bom, então, já temos um esquema de si, né? Já sabemos que ele pode variar de classe a depender do contexto. O meu se pode ser uma conjunção ou pode ser um pronome. O pronome está associado a uma forma verbal e a conjunção, de maneira geral, une orações. E aí eu trouxe para vocês esses tipos aqui para já trabalhar um detalhamento. Depois eu tenho o seguinte, ó. O emprego do grau diminutivo. Ah, que bancas costumam cobrar grau? FGV,
e DECAM. São bancas que têm um pouco mais de chance de cobrar grau. Outras podem cobrar? Podem, mas cai menos, tá? O emprego do grau diminutivo na língua portuguesa pode atribuir vários sentidos aos substantivos, além da ideia de diminuição. Então, a ideia de diminuição seria alguma coisa relacionada a tamanho mesmo. Vamos pensar nisso aqui, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, aquela mulherzinha do 8º andar me paga. Provavelmente não é tamanho. Provavelmente aqui eu tenho uma noção que pejorativa. Provavelmente eu tô xingando a mulher. Aquela mulherzinha do 8º andar, eu tô falando assim, né? A mulher às vezes tá lá, tá vestindo uma roupa muito provocante, a gente tá irritada. Então aquela mulherzinha do 8º andar me paga. Nesse caso aí, usei uma forma pejorativa. Mulherzinha no sentido de reles, desprezível, beleza? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Aninha fará aniversário em breve. Quando eu falo Aninha, provavelmente o que eu estou designando aqui é intimidade. Aninha não quer dizer uma Ana pequena, pode ser uma mulher grande, uma mulher velha, só que isso aqui está conotando intimidade. Beleza? Bom, vamos supor que eu tivesse assim, ó, quero um pedacinho de bolo. Agora, eu quero um pedaço pequeno. Quero um pedacinho de bolo. Então, neste caso, provavelmente aqui é tamanho mesmo. Poderia querer um pedaço, um pedação, eu ia querer um pedação, né? Quero um pedacinho de bolo. Provavelmente aqui o contexto vai apontar para a ideia de tamanho. Vamos pensar agora uma ironia. Ele tem um pezinho que parece uma lancha. Claro que o efeito aqui não é de um pé pequeno, é de um pé grande. Então, a noção aqui é de ironia. Então, a depender da frase, eu posso conotar sentidos diferentes. Então, eu posso, além da ideia de diminuição, colocar outras ênfases de sentido na flexão de grau. E aí eu estou exemplificando para você, valor pejorativo, intimidade, aqui era tamanho mesmo, aqui era uma ironia. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, os velhinhos na fila. Isso aqui provavelmente eu vou indicar afetação. Velhinhos, para não falar assim, os velhos na fila, então eu estou mostrando que eu me importo. Eu estou mostrando que eu me importo. Então esses velhinhos aqui, ó, a gente pode colocar comoção. Afetação, né? Um respeito maior aí. Bom, aí eu vou para a minha questão. De acordo com o exposto, analise os trechos a seguir. Finge que não me vê. Beberica um pouco a sua aguinha. Bom, uma água pequena ou pouca água, vou pensar nisso aqui. Ou é uma criança, bebe um pouquinho da aguinha. Pensar nisso. Ela mora pertinho da minha casa. O que quer dizer pertinho? Esse diminutivo no advérbio, ele dá a ideia de intensidade. Porque quando eu falo pertinho, na verdade eu estou querendo dizer que ela mora o quê? Muito perto. Que ela mora como? Pertíssimo. E aqui nem está no substantivo, tá? Esse diminutivo está no advérbio. Então, ele vai ter um valor superlativo. Com sua única perninha. Pode ser uma perna pequena, por se tratar de uma criança, ou pode ser afeto, já que a pessoa só tinha uma perninha, então um jeito mais ameno de falar. Assinale o único sentido que não se faz presente nos trechos anteriores. Bom, o único que não se faz presente é a ironia, porque a ironia ela vai sempre remeter a um sentido contrário. Intensidade, o pertinho. Quer dizer, muito perto. Ternura e afetuosidade, mesma coisa. Isso vai se aplicar tanto à aguinha quanto à perninha.
que isso aqui significa a mesma coisa. Então, ironia não, porque a ironia diz respeito à atribuição de um sentido contrário. Então, diz respeito à atribuição de um sentido contrário. Beleza? Então, nesse caso aqui, nossa resposta, letra A, de amanhã vou estudar português. A de a vida muda para quem senta e o quê? Estuda. Beleza? E aí nós já podemos ir para a nossa próxima questão. Bom, nossa próxima questão é de pronome demonstrativo. Uma matéria que é cobrada, não vou falar que cai toda hora não, porque, obviamente, na lista de pronomes, a gente sabe que pronome relativo, colocação pronominal, emprego de o versus lhe, são conteúdos um pouco mais relevantes, mas pode aparecer também. Analise as afirmativas de acordo com os pronomes demonstrativos adequados. Bom, tenho lá assim, para preencher essas lacunas. Produto que tenho nas mãos está esgotando. Se é tenho nas mãos, está perto do emissor. Antes de escolher, eu vou te mostrar a situação comunicativa, tá? Século, consumimos muitos produtos importados que no século XX, né? Então, consumimos muito mais produtos importados que no século XX. Provavelmente, a gente está falando do século atual. Bom, tudo que estou dizendo, palavras do emissor. Então, aqui está perto do emissor. Bom, vamos fazer um este, esse, aquele e variações, né, gente? Aquela, aquelas, aquilo. Só para facilitar a nossa vida aqui, tá? Bom, estou pensando em relação à posição. Em relação à posição, o este está perto do emissor. O esse está perto do receptor. O aquele está distante dos interlocutores. Então, olha o que acontece. Eu falo assim, ó, esta blusa que estou usando é nova. Essa blusa que você está usando é nova, está perto do receptor. Aquela blusa na vitrine é nova, pode ser vitrine ou vitrina, as duas palavras existem. Aquela, porque está distante dos interlocutores. Estou andando com meu marido, este é meu marido. Entrei num bar, vi meu marido sentado conversando com uma mulher estranha. Uai, minha filha, esse é meu marido. Me dirijo à mulher, esse é meu marido. Claro que eu me dirijo à mulher e já espanto meu marido. Então, esse é meu marido. Ah, tô andando com uma amiga, entrei num bar, encontrei meu marido lá, tchau, 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 só uma farrinha. Bom, o que eu vou virar? Virei pra minha amiga, falei assim, aquele tá distante de nós duas, aquele é meu marido. O que será que ele tá fazendo aí? Né? Caçando confusão. Então, este é meu marido, se ele estiver ao meu lado. Esse é meu marido quando eu me dirigir a alguém que estiver ao lado do meu marido. E aquele é meu marido quando eu estiver passeando com alguém e de repente olhar ao longe ali e encontrar a pessoa, né, do nada. Então, este perto do emissor, esse perto do receptor e aquele distante dos interlocutores. E aí a gente vai para uma outra esfera. Então, isso aqui é posição. Agora nós vamos para o tempo. Ah, como é que é no tempo, Flávia? Este faz referência ao tempo presente, é o tempo atual, beleza? Esta tarde, a tarde em que eu estou. Esta manhã, amanhã em que eu estou. Este ano, o ano em que eu estou, beleza? Então, este tempo presente, esse passado próximo ou futuro próximo, e aquele passado distante. Beleza? Então, posição no tempo. Ah, eu tenho, Flávia, uma enumeração. Este é para o último termo. Aquele é para o primeiro termo. Esse depende do autor.
é desaconselhável. O ideal é que os elementos intermediários sejam enumerados. Aqui, ó, mas pode ser usado, tá? Tem autor que aceita para termo intermediário. Pode ser usado, mas é melhor enumerar para evitar aí, vamos dizer assim, um sentido inadequado. Então, eu tenho posição, tempo e enumeração. Isso já dá para eu fazer a nossa questão, ó. Esse produto que tenho nas mãos vai ter que ser este produto, porque está perto do emissor. Esta regra aqui que foi cobrada. Bom, estou falando do século atual, então eu vou fazer assim, ó. Neste século, consumimos muito mais produtos importados que no século XX. Neste século, o século que? Atual. Bom, tudo isto que estou dizendo na hora, né? As palavras que estão sendo usadas ali pelo interlocutor. Por exemplo, se eu estiver escrevendo uma carta, a gente vai lá e coloca assim, ó, venho por meio desta, que é a carta que, no momento da escrita, está em posse do emissor, beleza? Então, nesta situação discursiva, os elementos todos, aqui era uma situação de tempo, né? E aqui era posição e posição. De modo que a nossa resposta será a letra B, de bom continuar estudando. B, de bom quando a gente senta a bunda e o quê? Estuda, gente, porque não cai do céu a vaga não, tá? Do céu é chuva, milagres de Deus para quem está precisando, porque está tendo guerra na Ucrânia, está tendo um monte de coisa muito importante, e aí você não acha que Deus vai estar preocupado com o seu concurso, porque ele está ocupadíssimo. Ele já te deu a condição de estudar e isso é mais do que o suficiente. Então, né? Você já tem a possibilidade de estudar isso aí suficiente. Bom, e aí vamos continuar mais questões para você entender como o conteúdo de morfologia é cobrado na sua prova. Assinale a seguir a afirmativa que não apresenta advérbio. Ele não aceitou locução adverbial, ele está perguntando advérbio mesmo. Então, quando eu falo advérbio, eu estou pensando em uma palavra invariável em gênero e número que exprime circunstância. Então, o advérbio é uma palavra que exprime circunstância. O que vai querer dizer isso? Tempo, modo, dúvida, afirmação, negação, lugar, intensidade. Então, é uma palavra invariável em gênero e número que exprime circunstância. As circunstâncias que podem ser expressas pelos advérbios tempo, modo, dúvida, afirmação, negação, lugar e intensidade. Afinal, não é somente na escola que aprendemos novos valores e perspectivas. Bom, não é apenas na escola, já tenho aqui uma expressão de natureza, o quê? Adverbial. Advérbio. Na realidade, situações violentas no âmbito escolar espelham os problemas sociais e o clima violento presentes no país e no mundo. Bom, neste caso aqui eu não tenho advérbio, eu tenho várias locuções adverbiais. Ó, locução adverbial. Situações violentas no âmbito escolar, onde outra locução adverbial, tá? Esperam os problemas sociais e o clima violento presentes onde? No país e no mundo. Eu tenho outra locução adverbial. Flávia, mas então, eu vou considerar a locução ou não? Eu vou olhar as outras, mas eu não vou considerar. Eu já sei que essa daqui vai ser a nossa resposta, tá? Infelizmente, advérbio. O problema não é um exagero criado pela mídia. Advérbios, tema super recente, né? Não é um exagero criado pela mídia, mas sim uma realidade enfrentada diariamente por milhares de professores das redes pública e privada. Esse sim também uma expressão de natureza adverbial. Então aqui eu tenho advérbios. Uma nota abaixo da média nem sempre é entendida como um alerta. Advérbio. Esse nem aqui também está fazendo um papel adverbial, porque está com valor de não. O nem pode ser conjunção aditiva
E aí, nesse caso, ele une orações ou pode ser um advérbio de negação. Depende da frase, tá? Então, uma nota abaixo da média nem sempre é entendida como um alerta para que o aluno melhore e estude com mais afinco. Para muitos estudantes, a nota é compreendida como uma ofensa pessoal. Então, ó, a minha resposta vai ser a letra B, de bom continuar estudando. E aí, nesta questão especificamente, nós realmente observamos advérbio, palavra. A locução adverbial não entrou. Eu tinha que fazer a questão toda para ter um pouco mais de segurança, para te dizer assim, olha, o certo era, neste contexto, não considerar locuções, beleza? E aí a gente já pode ir para a próxima questão. O que eu tenho na questão 6? Olha aqui. No período, nesta perseguição do ocidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, essa expressão quer constitui aí, ó, um par alternativo, conjunção coordenativa alternativa. Equivale a seja, ora, ou. Então, conjunção coordenativa alternativa. Então, nossa resposta aqui, ó, conjunção alternativa. E aqui outras conjunções alternativas. Conjunção explicativa, pois, esse pois antes do verbo, né? Que após imperativos, que aí a gente já vai treinando. Porque, junto, já que, uma vez que, porquanto, advérbio de dúvida, quiçá, bem pouco usual, mas existe, talvez, possivelmente, provavelmente, advérbio de modo, claro que depende do contexto, mas eu tenho bem, mal, infelizmente, legalmente, adequadamente. Então, no caso, nós tínhamos uma conjunção alternativa. Então, essas questões, elas são de tipos variados, para você entender qual é a abordagem que se pode dar ao conteúdo de morfologia. Mas, uma questão para a gente pensar aqui, essa questão classificando palavras, ó. Assinale a alternativa em que o termo destacado não pertence à classe gramatical dos demais. Eu quero diferente. Única perna. Perna é substantivo. Única da qualidade para perna, adjetivo. Água açucarada. Água, substantivo. Açucarada da qualidade para água, portanto, adjetivo. Pequena tragédia. Tragédia, substantivo. Pequena da qualidade para tragédia, pequena, adjetivo. Atrevido, semelhante. O que eu botei aqui no atrevido, semelhante? Bom, eu vou considerar que o semelhante é atrevido, a pessoa aqui, né? O semelhante é atrevido. Então, vou considerar que isso aqui é um adjetivo. E esse termo, embora bem exótico no contexto aqui, funcione como, né? Então, eu vou só colocar uma frase aqui, ó, só para você entender o contexto. Esse semelhante, no sentido de semelhante da Bíblia, né? O meu semelhante. Exemplo aqui, o atrevido semelhante não se limitou a pensar, preferiu emitir um juízo de valor. Então, ó, adjetivo, adjetivo, adjetivo. De modo que a nossa resposta vai ser a letra B, em que eu tenho um termo substantivo. Com certeza a palavra semelhante parece adjetivo, por isso que eu coloquei a frase aqui, ó, porque na frase, a frase foi retirada do texto, né, esses pedacinhos aqui do texto, fica mais fácil de a gente perceber que esse semelhante era no sentido de ser humano, né? Tipo assim, ó, precisamos respeitar o semelhante. Esse semelhante aqui, o semelhante da Bíblia, tá? Então, o atrevido semelhante não se limitou a pensar, preferiu emitir um juízo de valor. Então, esse semelhante aqui no sentido de ser humano. Obviamente, a questão tinha o seu nível de dificuldade,
Mas voltando ao texto, era possível pensar nisso aqui, tá? Então, voltando ao texto, dava para ver que a palavra era um substantivo. E até é bom para a gente pensar que uma mesma palavra, né, gente, ela pode mudar de classe a depender o quê? Da frase. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, eram pessoas semelhantes. Aí, nesse caso, pessoas, substantivo, parecidas, né? Isso aqui, adjetivo, semelhantes aqui no sentido de parecidas. Beleza? Então, uma mesma palavra pode mudar de classe, isso é até muito comum, a depender do contexto. Então, uma mesma palavra pode mudar de classe a depender do contexto, beleza? E aí, nessa questão, a gente tinha que fazer uma análise considerando o texto, né? Para poder responder mais adequadamente. Bom, aí, passando, assinale a alternativa em que o termo destacado, ó, não pertence à classe gramatical dos demais. É a mesma coisa, né? Então, basicamente, o mesmo tipo de questão. Nítida, ênfase. A ênfase, então, ênfase é o substantivo, nítida, adjetivo. Teve dúvida? O ideal seria que, obviamente, voltar ao texto. Variados tipos. Então, tipos, substantivo, variados, adjetivo. Os tipos, substantivo, variados, adjetivo. Equidade social. A equidade, isso aqui é o substantivo, social, dando qualidade, adjetivo. Beleza? Novo consumidor. Consumidor, substantivo, novo, adjetivo. Eficiência econômica. A eficiência econômica. Econômica, adjetivo. E eficiência, substantivo. Então, olha o que eu tenho. Substantivo, 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 substantivo. E a resposta, letra A, em que o termo destacado é um adjetivo. Era a mesma coisa, né, da questão, só que pegando outra classe. Então, vamos só pensar assim, ó. As palavras, gente, elas podem pertencer a classes variadas, a depender do contexto. Então, palavras mudam de classe, vamos pensar nisso aqui, ó. E podem mudar até de sentido, tá? Aqui, ó, era um paciente adulto. E vou trocar, ó, era um adulto paciente. Claro que eu tô vendo que o sentido está sendo alterado, só para a gente entender essa dinâmica. Era um paciente adulto. O que quer dizer isso? Um paciente, um doente adulto, né? Um doente com mais de 18 anos. Então, esse daqui eu tenho substantivo e esse daqui eu tenho adjetivo. A relação é assim. Era um adulto paciente, um adulto calmo. Então, esse adulto aqui é um substantivo e paciente vai ser o nosso adjetivo. Aqui eu tenho uma alteração morfológica, vou colocar no plural só para vocês entenderem. Alterações morfológica, no caso aqui, sintática e semântica. Vou mudar só para... Houve alteração morfológica, sintática e semântica. Por que houve todos esses tipos de alteração? Mudou o sentido, né? Quando eu falo um paciente adulto, eu estou falando de doente. Quando eu falo um adulto paciente, eu estou falando de um adulto que? Calmo. Então, alteração de sentido. Que às vezes pergunta que tipo de alteração que teve, né? Bom, aí, quando eu penso no seguinte, a classe era adjetivo, substantivo, agora substantivo, adjetivo. Então, houve alteração na classe, tá vendo? Colocando de cor diferente só para ficar mais fácil identificar. E agora vamos pensar na função sintática. Sujeito, ele, tá? Ele era um verbo de ligação, um verbo de ligação. Quando eu entro dentro desse sintagma, o núcleo é o substantivo. Então, olha o que acontece. Paciente é o núcleo do predicativo. E adulto é adjunto adnominal. Quando eu venho para cá, ó, adulto é o núcleo do predicativo
e paciente adjunto adnominal. Então, eu mudei também a função sintática desses termos. Então, aqui eu mudei a função. Então, a gente tem mudanças, né, que podem ensejar no enunciado tudo, beleza? Tudo, ok? Então, variações. Aline, quer dizer, se quiser, você mora aqui em Belo Horizonte, posso te emprestar o brinco. Quem me deu foi minha irmã, tá? Eu também adoro esse brinco. Detalhe, gente, eu não sou uma pessoa que eu fico trocando. Vamos para a próxima. Joseph, um quarentão que trabalha num banco de investimentos, começou a frequentar o consultório após um ataque de ansiedade. No trecho acima, gente, eu odeio questão assim, porque às vezes você conta uma coisinha errada e acaba com a sua vida. No trecho acima, mesmo odiando, a gente precisa se submeter. Então vamos lá. Joseph é o nome do cara, logo substantivo. Um artigo. Quarentão, no caso aqui, ele é um quarentão. Como tem esse artigo, esse sintagma é um substantivo. Que trabalha, o quarentão trabalha, isso é pronome relativo. Trabalha, verbo. Num banco, não é em mais um. Então, neste caso, eu tenho uma preposição mais artigo. Banco, substantivo. De investimentos, preposição e investimento, substantivo. Começou, verbo. A frequentar, preposição, ligando aqui os verbos da locução incoativa. Frequentar, verbo. Locução incoativa é isso aqui, ó. Começou a frequentar. Ela indica o início de uma ação. O consultório, o artigo. Consultório, substantivo. Após, preposição. Um, artigo, ataque, substantivo, de, preposição, ansiedade, substantivo. Então, o negócio numa questão dessa é fazer tudo, gente, porque acaba sendo mais fácil. Então, vamos lá. Artigo 1, beleza? Depois, 2, 3 e tem um aqui, ó. Então, eu tenho 4 artigos. Então, peraí. 4 artigos, só essas duas me servem. Agora, vou procurar as preposições. Preposição, eu tenho uma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o povo vai e conta pra cá. Não, pra cá não pode não, porque acabou a frase, é no trecho. Então, eu tenho 5 preposições. De modo que a minha resposta será a letra A de amanhã. Vou estudar preposição. Nosso problema, gente, pode ser artigo, pode ser numeral e pode ser até um pronome indefinido também. Então, por exemplo, artigo encontrou um meio de ajudá-la. Não é uma noção quantitativa. Agora, olha aqui, ó, só via um jeito. Um único jeito, né? Vou colocar um só, assim pra você entender, ó. Só um rapaz esteve no local. Só um rapaz, não 2, não 3, aqui é quantitativo, tá vendo? E pronome indefinido, uns aceitam tudo. Outros brigam por tudo. Nem uma coisa nem outra, né, gente? Então, uns aceitam tudo. Então, o problema aqui, que a gente acha simplesinho, mas uma questão dessa, ela tem o seu charme, né? Em relação às preposições, o que ajudaria é o menino já ir conhecendo as preposições. Ele tem que ter uma noção que são 18 preposições essenciais. Então, você tem lá a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sem, sob, sobre,
por, para, perante. Você vai ver alguns autores trazendo isso aqui também, ó. Per, traz. Vamos ver se eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, você sabe que são 18 essenciais, vai pensando nessas preposições. Entra aí no YouTube, né? Pega uma musiquinha de preposição e vai decorando, porque isso também ajuda. Não, com certeza ajuda, eu só não sei cantar a musiquinha. Mas no YouTube você tem vários vídeos do povo cantando musiquinha de preposição. Eu super acho que ajuda, gente, porque isso acaba rodando na sua cabeça e fazendo sentido, fixando. Então, só você jogar no YouTube assim, ó, musiquinha de preposição, geralmente o povo canta essa musiquinha em ritmo de ciranda, cirandinha, que na verdade são as próprias preposições ali ordenadas. Então, isso ajuda. Das preposições, a gente sabe, por exemplo, que o a, né, ele não é sempre preposição. O a pode ser artigo, o a pode ser pronome, e o a pode ser preposição. Mas isso aqui já vai te dando uma noção das preposições aí, porque outros termos vão acabar ali circunscritos à preposição mesmo. Então é super válido. E aí, gente, vamos pensar. Nossa aula de hoje nem é uma aula para você aprender matéria, mas olha quantas coisinhas que a gente já foi vendo que vai começar a fazer sentido para você quando você estiver estudando em profundidade cada parte desse conteúdo. Então, muitas vezes a gente consegue aprender pelo exercício também, né? Isso também é importante. E vamos à nossa última questão do dia. O que é que nós temos lá? Uma questão de pronome, isso sempre cai. Essa questão é sempre de morfossintaxe, porque no fundo você precisa ter um conhecimento de regência também para fazer uma questão dessa. A palavra destacada foi corretamente substituída pela forma átona do pronome pessoal. O, a, os, as. Esses termos aqui, ó, e as variações lo, lá, los, las, no, na, nos e nas. Esses termos substituem termos sem preposição. Lê e lês substituem termos com preposição. E eu ainda tenho uma observação interessante, que alguns verbos não aceitam essas formas pronominais lê e lês. Então, ó, assistir, no sentido de ver, aspirar, no sentido de desejar. Eu vou colocar o visar aqui no meio, porque eu faço geralmente um mnemônico que fica melhor para você. Eu costumo brincar e falar assim, ó, ava-lhe. Esse ava não aceita lhe. Ava-lhe, nem lhes, tá? O que acontece? Esses verbos, embora sejam indiretos, ou seja, eles pedem preposição, são todos eles transitivos, indiretos, pedem a preposição a, esses verbos não admitem lhe. E a questão cobrou isso. Flávia, então o que a gente usa, tá? Então, no caso aqui, a gente usa isso aqui, ó, a ele ou a ela. Então, eles não admitem lhe, mesmo sendo preposicionados, e aí, nesse caso, a gente usa as formas a ele ou a ela, beleza? Não admitem essas e a gente usa essas. Essas daqui, sim. Ok? Bom, pensei nisso aqui e nem é a nossa aula de pronome, mas você já vai entendendo um pouco mais a matéria e vou para cá. Ó. Não deixam dúvidas. Quem deixa, deixa algo. Isso é OD, quer dizer que o termo é sem preposição. Como tem esse não, eu ainda preciso considerar a colocação pronominal. Então, ó, não as deixam. O verbo, né? Está aqui num contexto de próclise, e o pronome, portanto, deve ser proclítico. Então, nesse caso, ó, o pronome tem que vir antes do verbo, porque isso aqui é palavra atrativa. Se é uma palavra atrativa, a gente tem um quadro de próclise.
Flávia, eu não sei nem o que é próclise, mulher. Não se preocupe, que isso tudo vai ser estudado ao longo das próximas aulas. Tudo vai fazer sentido para você. Aí você volta e assiste a essa aula, né? Assistir a uma estratégia de comunicação. Bom, é assistir no sentido de ver. Assistir no sentido de ver é transitivo indireto, pede a preposição a. O problema é que ele está nessa seção aqui, ó. Assistir no sentido de ver, só aceita a ele e a ela. Então, assistia não tem jeito. É assistir, com R mesmo, né? A ela. E, na verdade, está substituindo esse tempo todo aqui. Assistir a ela. O grupo influencia o consumidor. Quem influencia alguém, objeto direto, aqui é sem preposição. O grupo influencia o. Flávia, eu poderia fazer o grupo o influencia? Poderia, não teria nenhum problema no contexto aqui. A palavra grupo não repele e nem pede o pronome. Então, eu posso fazer o grupo o influencia ou o grupo influencia o. As duas formas são adequadas, tá? Comparando produtos com a imagem. Comprando, tá? Então, comprando produtos com a imagem. Quem compra, compra algo. Objeto direto, né? Que é oração subordinada aqui. Então, o que valoriza a responsabilidade socioambiental, eu tenho assim, ó, valoriza algo, é sem preposição mesmo, só que tinha que ser próclise, que a valoriza. Que a valoriza, beleza? Então, esse a aqui tem que vir perto do que, porque isso aqui é um fator de próclise, atrai o pronome. Logo, a próclise é obrigatória. Então, nesse caso aqui, qual vai ser a nossa resposta, gente? Letra C, de continuarei estudando. De conheci alguns, né, detalhes relacionados à morfologia e agora estou mais preparado para estudar este conteúdo. Então, agora nós vamos estudar morfologia. Já temos uma noção de como esse conteúdo é cobrado e aí nós vamos seguir para estudar detalhadamente cada um desses conteúdos. Não doeu? Foi ótimo estar com vocês aqui nesta linda manhã de sexta-feira e agora você continua estudando aí se você tiver tempo, se não vai para o trabalho, vai fazer outra coisa, enfim. Senta e estuda que a sua vida muda, meu filho. Não adie o seu projeto de vida, tá certo? E eu vou corrigir a redação, tá vendo? Minha rotina não acabou hoje não.